Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a IRB, IRB3 e RBR3, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal, olha só, a gente vai considerar aqui uma matéria de um ano atrás, visto que passou muitas coisas, né? Teve reviravolta aí no caso da IRB, né? Vários acontecimentos, a gente vai analisar, né, o que estava acontecendo há um ano atrás, o que mudou e se vale a pena ou não o risco versus oportunidade, ok? Você tem IRB na sua carteira? Você considera que é uma oportunidade ou você ainda é da turma do risco, né? Bom, vamos avaliar aqui. O objetivo não é fazer nenhuma recomendação de compra e venda, mas trazer para vocês informações para que vocês possam tomar as melhores decisões, né? Muito bem. Pessoal, o que acontecia aqui há um ano atrás? Um ano atrás, o papel da IRB estava sofrendo uma pressão muito grande por parte dos fundos, ou seja, muitas ações alugadas, né? A gente sabe que um volume muito grande de aluguel de ações é porque as pessoas estão alugando ela com a perspectiva de recomprá-las num preço mais baixo e lucrar com a diferença, né? Até que a matéria ela traz um fato interessante que a B3, né, liberou ali, né, o limite de 25% das suas ações de free flow para 30% para poder alugar, né? Ou seja, a demanda por aluguel destas ações, as pessoas torcendo contra ela estava tão alta que teve que aumentar aqui o limite das ações em circulação, né? Aqui até explica, né, essa estratégia long and short significa que o short você vai operar numa posição vendida, né, para o long fazer a recompra dela, né? E aqui até fala, né, sobre alguns processos da IRB, né, para tentar conter aí a questão dos preços. Sabemos aqui que o Bars, né, a família Bars, tanto a Luiz quanto o Luiz Bars Filho, eles tinham ou têm, né, posições aqui em IRB e até se posicionaram nesta questão aqui do follow-on, né? A gente vai falar um pouco mais para frente a respeito disso. O ponto aqui é o seguinte: a força vendedora estava tão alta, né, há um ano atrás, que correspondia a mais de 30% do papel da empresa. Então, essa posição de aluguel das ações fazia com que o preço caía muito, né? Vamos entender hoje o que aconteceu, né? Eu trago aqui, olha, eu estou num site, o Invest Site, né? Ele mostra aqui sobre a posição de aluguel das ações, né? Então, a gente recapitulando aqui mais ou menos há um ano atrás, né? Olha, mais ou menos aqui no mês 8, onde ela atingiu aqui quase que o pico, né, do saldo financeiro, né? Ou seja, posições em aberta, muitas ações em aberto aqui, né? A gente tinha um saldo aqui de aproximadamente 717 milhões de ações em aluguel, né? Aí eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, né? Olha, se você perceber aqui, depois da subscrição, houve uma queda no valor, né, de ações alugadas ou saldo em aberto, né? E depois voltou a crescer. Aqui vale um ponto de consideração, né? O que acontece? Lembra que aqui, né, as ações da IRB ela tinha um valor específico, né? Depois da subscrição, o valor, né, até o valor da subscrição foi cerca de R$ 1, né? Depois da subscrição, ele atingiu um valor mínimo aqui, até porque teve uma queda no preço das ações e depois voltou a subir porque as ações também se valorizaram. Hoje a gente consegue ver aí as ações da IRB em aproximadamente R$ 51. Então, o que a gente tem que olhar aqui não é necessariamente o valor ou saldo em ações em aberto, mas sim a quantidade de ações em aberto, ou seja, a quantidade de ações que estão alugadas, certo? Olha só, eu vou trazer o gráfico um pouco antes aqui, naquele período turbulento. Então vamos pegar aqui, olha, aproximadamente em agosto de 2022. Pegar aqui, olha, vou voltar mais um pouco. Ó. A gente tinha aqui uma grande quantidade de ações alugadas. Depois a gente teve aqui a oferta de subscrição, caiu, aumentou, né? Olha lá. Agora aqui, olha, já em 2022. E em 2023 eu tive uma queda, tivemos uma queda bem grande, brusca aqui da quantidade de papéis alugados. O que isso significa, pessoal? Significa que a força, né, para baixo, empurrando o papel para baixo, vem diminuindo, né? A quantidade de ações aqui, olha, em aberto, ou seja, alugadas, vem diminuindo. A gente até pode perceber depois que a taxa de aluguel, que já chegou a 60% do valor, né, aqui, ó, né, da taxa, caiu para aproximadamente 3%, entre 3 a 6% do aluguel dessas ações. Então, o nosso primeiro ponto aqui de observação é esse, né?
Há um ano atrás, a gente tinha uma quantidade muito grande de ações alugadas, shorteando. E agora, neste período que temos aqui presente, já existe uma quantidade menor, ok? Isso a gente até pode ver aqui, olha, na quantidade ou na redução do número de ações. Outro assunto também que a gente tem que levar em consideração. Após a subscrição, houve um processo aqui, né, depois da subscrição, que aconteceu ali em agosto, perdão, subscrição, isso. A subscrição aqui em 22, né, onde foi capitalizado aproximadamente 1,2 bilhões, o que aconteceu? Houve o agrupamento de 1 para 30, ou seja, as ações que você tinha, né, elas foram agrupadas na razão de 1 para 30. É diferente, né, ao contrário do desdobramento. Então, por exemplo, eu tinha lá 30 ações de IRB. O que aconteceu? Você ficou com uma ação só. Então, diminuiu a quantidade de ações em circulação, ok? Aqui até mostra, estou no próprio site da IRB, né, que mostra aqui o processo de recompra, depois o desdobramento, 1 para 3, aqui era nos tempos de glória da IRB, né, antes lá do relatório da esquadra. Aí depois veio toda aquela crise, houve a necessidade de fazer a subscrição, trazer mais capital para o mercado, e depois agora, já em janeiro de 2023, o agrupamento, né, de 30 para 1, ok? Certo? Muito bem, então depois deste agrupamento, a situação que nós temos aqui é a seguinte, olha. Nos últimos 12 meses, a ação já caiu 18%, ok? Porém, o preço dela hoje está em 51,38. Já caiu para os R$ 18. Isso daqui foi lá naquela época lá das subscrições, ok? Foi a parte mais turbulenta do IRB e já atingiu uma máxima de R$ 73, ok? Nas últimas 52 semanas. O dividendo a gente não pode nem considerar por hora. Sempre foi uma empresa que pagou bons dividendos, mas por hora, como está num processo de turnaround, nada é linear, né? Muito bem. No ano teve uma escapadinha, né, 18%, mas no mês atual já está com uma boa recuperação, 17%, ok? Os últimos 5 dias, 30 dias, crescente. Os últimos 6 meses, veja só, aqui é o ponto de inflexão que eu quero trazer para vocês, né? Talvez aqui tenha sido um momento turbulento. Aqui a ação, né, chegou antes da subscrição ser cotada a aproximadamente R$ 1 e pouquinho, né? A partir deste momento turbulento, que a empresa começou a se reestruturar, olha só o que aconteceu. Um aumento de mais de 60% aqui. Ok? É por isso que eu quero trazer para vocês, né? Deixem aí seu comentário. O que você encara em relação à IRB? É oportunidade ou é risco? O risco, ela estava muito atrelado àquele relatório da esquadra, né? E como consequência, muitas ações em short, né? Ou seja, muitas ações alugadas, chegou a mais de 30%, né? Elevando aqui fazendo uma força, né, vendedora, né? Só que agora essa diminuição, né, houve uma diminuição aqui na quantidade de ações, onde a gente está com aproximadamente 14% de ações alugadas. Ou seja, você teve uma diminuição nesse número de ações alugadas, né? E uma melhora na performance também, que vem levando o papel para cima, né? Então são 2 pontos aí que a gente deve considerar. Você está no lado, qual lado você está? Encarando oportunidade ou ainda risco, né? Aqui a gente nem vai falar muito pelos números, né? Porque como é turnaround, tudo está estourado, né? A gente consegue ver aqui pelos números que ela tem ainda muito trabalho para ser feito na questão de endividamento, eficiência e tudo mais. Tá? Talvez o único ponto que a gente pode considerar aqui é o crescimento das receitas, 8,26%. Tá bom? Aqui são a quantidade das ações alugadas, como eu mostrei para vocês, existe aproximadamente 14 milhões de ações alugadas. A taxa de aluguel hoje está em média de 3%, já chegou a 60%, ok? Então hoje o risco está menor precificado. A gente até pode observar aqui, né? Olha, os 14 milhões de ações alugadas aqui, olha. Percentual das ações alugadas, olha lá, 12, 13, chegou a 20, 19, 18, 14, ok? Então aí vale a nossa consideração. Outras coisas, né, que a gente pode mencionar aqui, olha, quem são os proprietários, né, da IRB, né? Lembrando que ela já foi classificada com com A+++, por agências de classificação de risco. E aqui os donos, né, os controladores, nada mais nada menos do que Bradesco, Itaú e a dona do mundo, né,
como alguns dizem aí, a BlackRock, né? Participação aí no mundo inteiro de ativos, ok? Certo? Eu não vou entrar muito nos números, porque o foco aqui era em relação ao preço, a força de venda, né, em função aqui do aluguel das ações, tá bom? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, né? Como que está a notícia do dia a dia da IRB? O que está acontecendo? Um ano atrás, né, exatamente um ano atrás, pessimista, né? Valor de aluguel, subscrição, enfim, troca de comando, estava bem tumultuado, né? E agora? Quando a gente digita no Google IRBR3, né, veja só as notícias, aí é você quem avalia, tá? Reviravolta no IRB, ação dobra de preço, mas euforia faz sentido? Outra notícia, IRB e mais 5 ações para vender e buscar 3,9%. Bom, entenda o que impulsionou as ações. IRB dispara e evita queda maior na bolsa. Melhores e piores. Gold despenca e IRB lidera ganhos. Analista vê ponto de virada no crescimento da empresa. Ações lideram altas. Enfim, tudo aqui é outra última notícia, né? Reverte prejuízo e tem lucro líquido. Enfim, a gente consegue perceber que hoje parece que ela está tendo esse turnaround, pelo menos aqui do ponto de vista das notícias, né? E aí cada um tem que avaliar se isso faz sentido ou não. E a última passada aqui que eu trago é o Glassdoor. O que, que os funcionários falam de trabalhar na IRB? Me surpreendi, tá, pessoal? 93% recomenda trabalhar lá e numa escala de qualidade do trabalho, de 0 a 5, 4,4. Né? Os funcionários falam bem da empresa, as próprias pessoas que trabalham lá, numa condição anônima, falam bem e recomendam, quase 100% recomenda trabalhar na IRB. Isso é um insight para nós. Né? Se o pessoal lá dentro está sendo positivo, quem está aqui fora também no papel de investidor pode tirar bons conselhos ou boas informações disso. Gostou do vídeo? Se gostou, dá um like, compartilha, segue a gente no canal e deixa aí seu comentário. Você acha que a IRB representa risco ou oportunidade? Pessoal, agradeço muito aí a atenção de vocês e vejo vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau.